Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje eu quero explorar com você a doutrina da depravação total, uma das verdades centrais da fé reformada, que revela a nossa condição espiritual à luz das Escrituras Sagradas e a necessidade absoluta da graça de Deus. Você já se perguntou quão profundo é o impacto do pecado na nossa vida? Ou por que, sem a graça de Deus, somos incapazes de buscar a Ele por conta própria? Antes de iniciarmos o nosso vídeo, eu quero pedir, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ative o sininho para você não perder nenhuma dos nossos estudos. A doutrina da depravação total é um dos pilares da teologia reformada e faz parte dos chamados 5 pontos do calvinismo e é representado pelas siglas TULIP. Essa doutrina descreve a condição do ser humano após a queda, destacando sua incapacidade espiritual de agradar a Deus ou de buscar a salvação por si mesmo. Então, vamos para o primeiro tópico do nosso estudo. Vamos falar sobre a definição da depravação total. A depravação total não significa que o ser humano seja tão mau quanto poderia ser, mas que o pecado afetou todas as áreas da sua vida, corpo, mente, vontade, emoções e alma. Assim, cada aspecto do ser humano está corrompido pelo pecado, tornando-o incapaz de buscar a Deus ou de fazer o bem de que lhe agrade. O texto-chave que eu quero usar é Romanos 3, 10 ao 12. Diz assim: não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Gênesis 6:5 diz assim também: o Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre para o mal. Efésios 2:1 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Vamos falar um pouco sobre as características da depravação total. Nós entendemos aqui que o homem, ele foi corrompido em todas as áreas. A Bíblia ensina que o pecado afeta todas as dimensões do ser humano. Intelecto. O homem natural não consegue compreender as coisas espirituais. Segundo Coríntios, 1 Coríntios 2:14. Vontade. O homem não busca a Deus por conta própria. Isso está lá em João 6:44. Moralidade. Mesmo as boas ações humanas são manchadas pelo pecado. Isaías 64:6. Morte espiritual. A depravação é descrita como morte espiritual, uma separação de Deus. O ser humano é incapaz de ressuscitar a si mesmo espiritualmente, sem a graça de Deus. Efésios 2, do 1 ao 5. Escravidão ao pecado. Sem a intervenção divina, o homem é escravo do pecado e de suas paixões. Romanos 6:20 e João 8:34. O homem não tem livre-arbítrio? O ser humano tem liberdade para escolher dentro de sua natureza caída. Ele pode fazer escolhas éticas e práticas, como entre o bem e o mal moral. Mas espiritualmente, ele nunca escolherá buscar a Deus sem a graça capacitadora do Espírito Santo.
Isso está lá em João 6,65. E as boas ações dos descrentes? Apesar de atos externos de bondade, eles não são realizados com o propósito de glorificar a Deus e, portanto, não são considerados espiritualmente bons. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. A necessidade da graça. A depravação total evidencia a necessidade absoluta da graça soberana de Deus. A graça proveniente atrai o pecador a Cristo. João 6,37. A graça regeneradora transforma o coração morto em um coração vivo. Ezequiel 36:26 e João 3:5. O Espírito Santo habilita o pecador a responder em fé e arrependimento. E que impacto isso traz na vida cristã? Humildade. Reconhecer a depravação total elimina qualquer orgulho humano na salvação. Dependência. O cristão confia completamente na graça de Deus, tanto para a salvação quanto para a santificação. Evangelismo. Saber que Deus é quem regenera nos encoraja a pregar o Evangelho, pois o sucesso da missão não depende de nós, mas do poder do Espírito Santo. Eu quero agora trazer uma breve conclusão da depravação total. Ela ressalta a gravidade do pecado e a magnitude da graça de Deus. Enquanto o ser humano está completamente perdido em seu estado natural, a obra redentora de Cristo e a regeneração pelo Espírito Santo trazem vida e esperança. A depravação total, portanto, glorifica a soberania de Deus na salvação e humilha o homem, apontando para a sua dependência absoluta de Deus. Eu quero agora orar juntamente com você. Talvez você ainda não entendeu o quão depravado você é, o quão distante de Deus você é. Eu tenho certeza, meu querido e minha querida, que não há possibilidade de bondade em nós. Deus que te atraiu para ouvir essa mensagem, foi Deus que me capacitou para trazer essa mensagem ao seu coração, e eu gostaria de orar junto com você e por você. Querido Deus e amado Pai, nós entendemos que somos caídos, que fomos corrompidos. Nós entendemos que o pecado afetou todas as dimensões de nós, seres humanos, intelecto, vontade, moralidade. É impossível hoje praticarmos a Tua palavra se não for por intermédio da Tua graça. E eu quero te agradecer desde já pelos meus irmãos que oram comigo, por esses meus queridos irmãos que estão participando desse estudo conosco. Pai, abençoa todos eles. Derrama a Tua bênção poderosa, Pai. Derrama a Tua graça e nos capacita para vivermos de acordo à Tua vontade. Esta é a oração que eu faço a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou do nosso vídeo, do nosso tema de hoje, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.